Bem-vindos ao Pretéritum. Esse canal se dedica a fazer não documentários, mas pequenos vídeos sobre civilizações e períodos históricos. Este é o primeiro vídeo da primeira série sobre Roma, desde a sua origem até o fim do Império do Ocidente. Essa série não vai passar necessariamente por história militar ou qualquer coisa assim, porque hum, por mais que essa seja uma coisa muito interessante, existem coisas mais importantes dentro da história romana. E geralmente as pessoas aprendem mal, pelo menos eu, quando estava na escola, aprendi mal sobre Roma. Provavelmente você também. Os professores falam de umas guerras, passam um mapa, mas a verdadeira importância de Roma ela é perdida. A nossa democracia ela tem mais a ver com a República Romana do que com a democracia ateniense. A nossa ideia de cidadania, nossa ideia de direitos, ela tem mais a ver com os romanos do que com outros povos. Se o nosso período é filho da Revolução Francesa, também é filho de Roma até certo período, ou pelo menos Roma é a avó do nosso tempo. Por exemplo, os romanos eles já faziam passeatas, protestos, greves, exigindo direitos políticos, direitos civis, talvez sociais, explico isso mais para frente, e é nisso que eu quero focar aqui, na cultura romana, na história também, é claro, mas com menos enfoque na história militar. Esse primeiro vídeo, na verdade, ele não é sobre história necessariamente. Eu vou fazer alguns vídeos curtos, entre aspas, 20 minutos, explicando a lenda e certas sim, explicando as lendas, certos elementos das lendas. E vai ter parente meu falando atrás, cachorro latindo também. Nesse primeiro vídeo, eu vou contar a lenda de fundação de Roma, tentando ser o mais uh, breve possível, porque eu nunca consigo, e vou tentar explicar a primeira parte da lenda, dizer de onde ela veio, o que ela representa. Bem, entrando então agora na lenda em si. A lenda de fundação romana, ela começa no saque de Troia. Acho que todo mundo conhece a história da Guerra de Troia. Bem, no meio desse saque, um príncipe chamado Enéas consegue reunir um grupo dos seus compatriotas e fugir da cidade. Eles viajam pelo Mediterrâneo procurando uma, um novo lar, um novo país, até que finalmente chegam no Lácio, uma região da Península Itálica. Nessa região, os troianos acabam fundindo-se com o povo local através do casamento de Enéas com a princesa Lavínia, filha de Latino, rei da região e que deu seu nome ao povo. Enéas, então, constrói uma cidade para que os troianos possam viver e a chama de Lavínio em homenagem à sua esposa. Seu filho Ascânio, ou Iulo, quando já é adulto, abandona Lavínio e funda a cidade de Alba Longa. Sucedem a Ascânio 12 reis, até Numitor, que tem seu trono usurpado pelo irmão Amulho. Esse obriga a filha do seu irmão, Réia Silvia, a tornar-se uma vestal, uma sacerdotisa virgem, com o intuito de impedir que futuros pretendentes ao trono do sangue do irmão disputassem o trono com ele, o que não dá certo, porque Réia Silvia aparece grávida, dizendo que o filho pertence a Marte, divindade ligada à guerra. Por causa do tabu envolvendo o nascimento das crianças, ou seja, uma sacerdotisa virgem fica grávida, Amúrio acha fácil mandar matar as crianças, jogando elas no rio Tibre. Só que a pessoa que recebe a missão
coloca elas numa cesta que é lançada ao Tibre. A cesta encalha, os bebês são encontrados por uma loba. Aliás, eu esqueci de falar do nome dos filhos de Rhea Silvia, Rômulo e Remo. A loba amamenta os dois gêmeos e posteriormente eles são encontrados por um pastor que os cria como filhos. Eles crescem sem saber que são filhos de Rhea Silvia, mas eles têm certa periculosidade, eles se tornam chefes de um grupo de jovens guerreiros que entram em combate com qualquer bando de saqueadores que tente atacar aquela região na qual eles vivem. Eles depois descobrem a sua verdadeira origem, encontram seu avô, derrubam a mulher, devolvem o trono ao avô e rumam para o lugar onde a loba os encontrou, decididos a afrontar uma cidade. E aí começa o problema, porque enquanto Rômulo queria construir a cidade em um morro chamado Palatino, enquanto Rômulo quer construir a cidade em um morro chamado Palatino, Remo prefere um outro chamado Aventino. Isso leva à morte de Remo pelas mãos do próprio irmão. Agora, como único senhor de Roma, Rômulo tem o primeiro problema depois da disputa do irmão pela frente. A cidade tem muito poucos habitantes, apenas Rômulo e seus companheiros que sobreviveram da derrubada de Amúrio. Assim sendo, Rômulo transforma Roma em um asilo para bandidos, devedores, escravos fugidos, pessoas pobres. Todas essas pessoas podem ter uma segunda chance em Roma. E isso faz com que a cidade acabe tendo uma população grande demais para que Rômulo consiga administrar sozinho. Por isso, ele reúne um grupo, ele escolhe 100 entre esses primeiros romanos e dá a eles o título de senadores, com a missão de auxiliarem o rei no governo da cidade. Esses 100 senadores, eles teriam tamanha estima dos outros romanos que recebem deles o título de patres, que significa paz. E por isso os descendentes desses 100 primeiros senadores seriam conhecidos como patrícios. Entretanto, apesar da grande população de Roma agora, existe um problema. Não há mulheres na cidade. Nenhum homem com família quis se mudar para uma cidade lotada de elementos marginais. Rômulo tenta casar os seus homens, os romanos, com mulheres das aldeias vizinhas, mas os chefes dessas aldeias não aceitam. Então, ele convida esses chefes para uma festividade religiosa, na qual todos acabam, todos não, representantes de todas as cidades acabam aparecendo, só que os havia uma aldeia sabina próxima a Roma e eles não mandam apenas representantes, a cidade vai em peso, incluindo mulheres e crianças. No meio da festividade, Rômulo manda seus homens atacarem seus convidados e roubarem todas as mulheres jovens, o que faz com que Roma entre em guerra não apenas com os sabinos, pais e irmãos das garotas sequestradas, mas com praticamente todo o Lácio, ou pelo menos muitas comunidades. Roma consegue vencer uma comunidade por uma, mas uma grande coalizão sabina, encabeçada por Tito Tácio, chefe dos sabinos da região, quando se prepara para enfrentar os romanos, atacando Roma, é interrompida pelas próprias Sabinas, que se interpõem entre os dois exércitos e convencem os dois líderes a fazerem a paz. Só que mais do que fazer a paz, os dois líderes eles acabam fundindo as duas comunidades, com Tito Tácio e Rômulo tornando-se co-reis dessa nova comunidade romano-sabina. O que dura pouco tempo, porque Tito Tácio, que não era honesto, segundo as lendas, acaba sendo morto em uma visita a Lavínio, deixando Rômulo como único chefe de Roma. A vida de Rômulo ainda envolve mais algumas batalhas, todas vencidas por Roma, claro, até que quando ele já está velho,
e um dia em que ele estava passando revista ao exército no campo junto com os senadores, cai uma densa névoa que dura horas. Mas quando essa névoa vinda, o rei sumiu. Os senadores tiram ao povo que o rei tornou-se um deus sendo levado pela névoa. Mas Tito Livio diz que também havia a teoria de que, na verdade, os senadores mataram o rei porque ele estava próximo de se tornar um tirano e aproveitaram a névoa para esconder o corpo. Esse é o fim da lenda de fundação de Roma. O primeiro elemento que eu quero explicar é Enéas. Como esse personagem da mitologia grega se tornou também personagem da mitologia romana. A partir do século V, surge na Grécia, na literatura grega, a figura de Enéas como fundador de Roma. Por quê? Porque na Ilíada existe uma profecia de que Enéas governaria Troia um dia, sendo que Troia foi destruída, Troia teria que ser reconstruída e teria que ir como uma entidade livre, autônoma, o que nunca aconteceu. Eu acho que Troia até foi reconstruída, mas não no mesmo lugar e com haviam apenas alguns templos na cidade. A questão é que, para solucionar isso, os gregos criaram a teoria de que talvez Enéas tivesse refundado Troia em outro lugar. No século V, Roma era a principal candidata. Isso chegou aos romanos e eles gostaram da ideia, mas eles adaptaram. Na lenda romana, então, Enéas deixa de ser fundador de Roma e torna-se fundador de Lavínio, mas eles mesclam a lenda de Enéas com uma lenda já existente, a lenda dos gêmeos Rômulo e Remo. Então, Enéas aqui é talvez na lenda a mais gritante tentativa dos romanos de se ligarem à Grécia, fazendo de Roma mesmo uma colônia grega. E vou explicar por quê. No século XII a.C., a Grécia passa por um período extremamente turbulento e fica conhecido como Idade das Trevas. Na verdade, entra nesse período que dura até o século VIII. No período inicial da Idade das Trevas, há uma grande mortandade, há o colapso da civilização micênica, que era a civilização existente na Grécia até então, e a população ela cai muito e ela se torna nômade ou seminômade devido aos distúrbios na região. Lá pelo século X, se eu não me engano, as coisas começam a mudar. As pessoas se re, Ixi, Maria. As pessoas tornam-se sedentárias de novo e voltam a plantar, o que permite que elas estoquem alimento e a população comece a crescer. Mas ainda assim tem pouca gente. Então, eles não compram campos, eles não disputam necessariamente por campos. Simplesmente, uma pessoa vai lá, um casal, cerca um campo, planta, cria sua família, seus filhos cercam outros campos, criam sua família, plantam e assim por diante. Até o século V, melhor, até o século VIII. A partir de 750, a Idade das Trevas ela chega ao fim. Só que agora tem muita gente na Grécia e pouco campo. Isso leva a um problema, a uma tensão entre os que têm e entre os que não têm. E essas pessoas que não têm terra, elas se tornam potencialmente perigosas, porque terra é segurança alimentar. Quem não tem terra não sabe se vai comer nem um dia, talvez. Entretanto, também existe uma outra classe, que são os comerciantes navais. Eles são ricos mesmo sem ter terra, por causa do comércio. Eles faziam, no caso, comércio principalmente entre a Grécia, o Egito e o Oriente Próximo, mas eles estão se sentindo presos naquele território. Então, o que eles fazem? Eles começam a se expandir e a criar colônias. A primeira colônia é na desembocadura do rio Oronte,
no lugar hoje chamado de Almina, na Síria. Entretanto, em 770 mais ou menos, nessa década, um grupo de coríntios cria um entreposto comercial na ilha de Ischia, na Baía de Nápoles. E essa é a primeira colônia grega em território itálico. Essas colônias não eram necessariamente cidades, mas eram entrepostos, eram feitorias como as portuguesas do século XVI. Os comerciantes utilizavam esses postos avançados para penetrar com seus produtos no mercado itálico. Só que as cidades veem isso e elas acham interessante. E elas começam a criar suas colônias também. Só que, além do sentido, além do objetivo de criar entrepostos comerciais, as cidades também têm o objetivo de retirar de dentro delas uh, elementos potencialmente perigosos e marginais. Por exemplo, em 736, os espartanos criam a colônia de Taranto, no sul da Itália, para expulsar para lá os bastardos de Esparta. Então, olha como é que isso lembra um pouco Roma. As colônias, tinham esse objetivo de você expulsar elementos marginais da sociedade, que foram os mesmos elementos que foram viver em Roma. Como a viagem para as colônias e a própria vida nelas era muito dura, mulheres não iam, apenas homens. Chegando lá, eles tinham que casar com mulheres locais, seja por bem quanto a relação com, com as comunidades vizinhas era boa, seja através de sequestro quanto não era. O que acontece também aqui, na lenda de Rômulo, na lenda de fundação de Roma, com o rapto das Sabinas. Então é outro elemento. Além de que 770, fundação de Ischia, e da colônia de Ischia, e 736, fundação da colônia de Taranto, estão muito próximos do ano de 752 a.C., que é a data lendária da fundação de Roma. Além disso, nós conseguimos ver em Rômulo a figura do Quitistes, que é um funcionário público, mais ou menos, que tinha a missão de fundar a colônia, dividir terra e administrá-la. A mesma coisa que o Rômulo faz. Ele divide terra para as pessoas que vão para Roma, ele funda a cidade e ele a administra como rei. Então, Roma tenta se fazer uma colônia grega em vários aspectos. E no vídeo que eu vou fazer sobre as origens de Roma, mostrando arqueologia e história de verdade, nós vamos ver por que isso acontece. Porque existe realmente, a partir do século VIII, uma grande influência grega na região do Lácio. E não só na região do Lácio, mas na Península Itálica quase como um todo. Então, esse é o vídeo de hoje. Obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo.